Obrigado, presidente. Boa noite a todos os deputados. Não. Queria primeiro cumprimentar a galeria que bravamente tem lutado e principalmente as pessoas de Mauá, que eu sei que estão aqui. E eu queria dizer uma coisa para vocês. O outro deputado não está aqui, eu quero ver ele se posicionar sobre esse processo, sobre esse projeto. Eu quero que ele se posicione aqui na tribuna qual a posição que ele vai tomar. Porque nós, o Partido dos Trabalhadores, temos uma posição simples. Somos contra. Simples assim. E eu queria fazer um elogio a duas pessoas. Primeiro, pelo presidente, que teve a sensibilidade de entender a questão da audiência pública, mas também tenho que elogiar, porque se vocês não tivessem vindo ontem aqui, a gente não teria ganho essa possibilidade da audiência pública. Então, uma salva de palmas para vocês, guerreiros dessa pauta. E vou dizer mais uma coisinha. Tinha um deputado federal, não tem, chamado Luiz Eduardo Greenhalgh, talvez algumas pessoas aqui conheçam. E ele dizia uma frase que a gente nunca pode esquecer. Ele dizia o seguinte, que a luta faz a lei. A luta faz a lei. É o que vocês estão fazendo aqui. E todos nós, com senso de responsabilidade, estamos fazendo. Por isso, parabenizar a conquista que foram de vocês aqui e teve a sensibilidade do nosso presidente que acatou isso. E eu queria começar dizendo o seguinte. Ontem, a minha querida amiga Beth Saão falou uma coisa aqui. Beth, me desculpe, eu vou começar pelo seu raciocínio. E ela falou assim, que ela não acreditava que o governador tivesse a capacidade ou a insensibilidade de mandar um projeto tão absurdo quanto esse. Eu fiquei pensando muito nisso, viu, Beth? Muito. E eu fiquei pensando, aí como o raciocínio começou a lembrar. Eu vou mais além. Ele teve a insensibilidade de colocar a anistia das máscaras. Logo no começo do mandato, vocês lembram disso? Ele teve a insensibilidade da questão das terras devolutas, dando 90% de desconto. Foi insensível. Ele teve a capacidade de fazer a privatização da Sabesp, uma empresa com mais de 50 anos, com 3 bilhões de lucro, e vocês estavam aqui nessa luta. A gente não pode ter conseguido, mas ninguém duvide que a gente nunca vai desistir do que é justo. Nós sempre vamos estar aqui, e vocês também. Então, esta parceria é fundamental para a sociedade andar. Ele teve essa insensibilidade e continua tendo esta insensibilidade. Olha a PPP das escolas, que a gente está tentando barrar, a Bebel, que tem lutado, que é uma incansável com relação a isso. E eu ouvi algumas frases, gente, eu fico impressionado com algumas falas aqui. Eu vou repetir algumas frases que a situação disse ontem. Eu anotei. Eu chego a não acreditar. Eu escutei o seguinte, a educação é transformadora. Pô, não tira 10 bilhões da educação. Se essa frase é verdadeira, retire. Não é verdade isso. Gente da situação dizendo essa frase. Aí eu ouvi outra frase. A educação é um sonho. Não tire 10 bilhões da educação. É simples assim. A educação é uma esperança. Não tire 10 bilhões da educação. Aí a última que eu vi ontem, eu achei impressionante. A educação é a possibilidade de uma vida melhor. Não tire 10 bilhões da educação. É simples assim. É simples assim. Eu fico danado, porque tem algumas pessoas aqui que acham que não é Deus, né? É professor de Deus. É diferente, é professor de Deus. E vem com uma arrogância aqui que é impressionante. E tem algumas coisas, os nossos questionamentos são de duas formas aqui. Primeiro, a constitucionalidade desse projeto. E aí alguém já leu aqui, mas é sempre bom ler.
o que a Constituição fala? Artigo 235. O Estado aplicará anualmente na manutenção e no desenvolvimento do ensino público, no mínimo, 30% da receita resultante de impostos, incluindo recursos provenientes de transferência. Essa é a parte constitucional. Mas eu queria trazer esse debate para a vida real. O que vocês sentem, que é a questão do mérito. Por favor, eu queria que as pessoas colocassem ali uma foto. É isso aqui que eu estou falando. É disso aqui que eu estou falando. Eles estão tirando 10 bilhões. É disso que eu estou falando. Passa outra foto, por favor. É disso que eu estou falando. Tem gente que precisa nas escolas estaduais e ver o que está acontecendo. E eles estão tirando 10 bilhões do orçamento. Parece que é outro planeta. A vida real é assim. Eu não estou entrando no mérito da metodologia, Bebel, do currículo, da alteração. Muda a foto, por favor. Muda a outra, por favor. Eu estou falando de uma porta de um banheiro. De uma porta de um banheiro. Eu estou trazendo a discussão para a vida real, para o que nós sentimos, que eu acho que tem muita gente que não conhece. Não é possível. Eu vi, essa semana teve as votações nas escolas municipais, nas escolas estaduais, e eu fui votar. A escola onde eu voto, eu estava conversando com a diretora, e ela falou assim, ó, a gente está revezando um pouco aqui, porque as portas do meu banheiro, ela não tem nem do masculino, nem do feminino. Então, eu tenho que colocar uma pessoa na porta para poder ter uma certa privacidade. Ou eu estou mentindo? É disso que eu estou falando, é da vida real, a vida como ela é. E o governador está cortando 10 bilhões do orçamento. Aí eu vou fazer um pedido a todos os deputados aqui. Porque, a rigor, gente, quem vota não é o governador. Quem vota somos nós. Todos nós votamos. E o voto do Barba vale um voto, como vale o meu, como vale de toda a situação aqui. Eu estou pedindo, nós estamos pedindo, não deixem esse absurdo acontecer no estado de São Paulo. Outro dia eu vi o governador dizendo da Enel. No dia da audiência pública aqui, eu lembro da Enel, a luz acabou. Vai acontecer a mesma coisa com a Sabesp. E o governador vai falar, vamos agora tirar essa possibilidade dessa concessão. Nós podemos mudar isso agora. O voto de todos aqui vale um voto. A bancada do PT, a bancada do PSOL, a bancada de oposição vai votar contra. Eu estou pedindo aqui sensibilidade política para esse sujeito que vai na escola e não tem a porta do banheiro. Não retire 10 bilhões do orçamento. E vou mais além. Tem um parecer, algumas pessoas falaram aqui, um parecer do Núcleo de Infância e da Juventude sobre a proposta de emenda constitucional número 9, da Defensoria Pública. É um documento, tá, gente? É um documento. Aliás, esses dados, essas fotos que eu peguei, são do Tribunal de Contas, tá? Não inventei, não. Isso é o Tribunal de Contas que apareceu. E o parecer da Defensoria Pública, eu queria ler algumas partes aqui que eu acho que vale a pena. Que ele dá um parecer contra isso. O parecer diz o seguinte: trata-se de um parecer que visa analisar a PEC que altera o artigo 255 da Constituição Estadual, reduzindo de 30% para 25% a aplicação mínima das receitas resultantes do imposto. E aí eu vou ler alguns trechos para vocês terem uma noção do que a Defensoria Pública fala no parecer. Ele diz:
E, para além dos novos desafios que se evidenciam em 2023, há de se considerar que o orçamento da educação de São Paulo não foi suficiente, mesmo com a reserva de 30% da receita anual. Já teve um deputado que falou isso aqui. Isso está no relatório da Defensoria Pública. Aí a gente vai um pouquinho mais para adiante, senão não vai dar tempo. Ele diz o seguinte: especificamente sobre a educação, o Comitê da ONU para os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais explica no comentário geral a obrigação de garantir, da forma mais rápida e eficaz, sua plena implementação, devendo ser considerado, abre aspas, impossível a adoção de medidas regressíveis. Aqui me parece que a Marcelia tocou nesse assunto. Vou repetir. Impossível a adoção de medidas regressíveis. É andar para trás. Não dá para a gente admitir isso. Mais um trechozinho. Desta forma, a redução do financiamento da educação por parte do Estado de São Paulo, especialmente sem qualquer estudo sério sobre os impactos da medida na qualidade de ensino e sem apresentar análise sobre a inviabilidade de outras medidas, como a diminuição do orçamento. E ontem aqui, todos nós falamos, 62 bilhões de isenção. Será que tem tanta insensibilidade do governador e dos deputados para permitir esse absurdo de 10 bilhões do corte? Não dá para a gente admitir um negócio desse. Eu fico imaginando que a consciência vai doer demais, porque a do governador eu acho que eu não tenho esperança mais. Eu tenho esperança da capacidade dos deputados de ter essa sensibilidade e não deixar isso acontecer. Durante um ano, a gente discutiu esse projeto aqui. E eu queria fazer uma referência para 3 companheiros, além de todos que ajudaram, mas 3 companheiros. Primeiro, a Bebel, que é uma lutadora da educação, que comandou todos os nossos trabalhos. O nosso querido companheiro Reis, que não está aqui, mas está na casa, que incansavelmente suportou e leu pausadamente, vocês acompanharam todos os nossos relatórios. O nosso companheiro doutor Jorge e a mim que coube isso. E no final, eu não consegui ler o relatório, o meu, mas eu queria ler o final dele aqui, com relação, ainda me resta 2 minutos. Vou tentar ler 2 itens aqui. No meu parecer, que a gente não conseguiu ler. Era o seguinte: a diminuição dos recursos públicos destinados à educação representa uma violação ao princípio da proibição do retrocesso social, do princípio da dignidade da pessoa humana, digna esta escrita da Constituição, assim como a garantia dos direitos sociais, tal qual a educação, sendo, portanto, inconstitucional. E, para finalizar, gente, eu queria fazer um apelo aqui aos deputados. Não deixem essa barbaridade acontecer. São 10 bilhões que a gente está cortando da educação. Se é verdade que a educação é transformadora, se é verdade que a educação possibilita um sonho, se é verdade que a educação é a possibilidade de uma vida melhor, não cabe esse absurdo e a gente aprovar aqui essa PEC 09. Por isso, eu queria deixar muito clara a posição minha e do Partido dos Trabalhadores e de toda a oposição, não contra a PEC 09.